Lição 46 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Deus é o amor no qual eu perdoo. Essa lição é a primeira vez em que encontramos uma discussão séria sobre o perdão. Jesus diz: Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo, mas isso é assim porque esse é um mundo de ilusões. Ken, como devemos ver depois, Jesus gosta tanto dessa primeira sentença que ele a repete literalmente na revisão da lição. O perdão não tem lugar no céu, mas apenas no sonho que começou com o pensamento condenatório do pecado e vai terminar com o desfazer do pecado através do perdão, o reflexo do amor. Entre aspas, tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. Fecha aspas, o que torna o perdão uma ilusão, uma vez que ele corrige o que nunca aconteceu. Uma vez que Deus não reconhece a ilusão, porque ele não pode corrigi-la. Portanto, não há necessidade para isso no céu. Jesus diz: aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Ken, Jesus está deixando claro que o perdão não tem nada a ver com ninguém que pensamos estar fora de nós. Ele acontece no contexto de um relacionamento que tornamos real. Mas precisamos reconhecer que o que estamos perdoando é uma projeção da culpa que não queremos, sem mencionar a responsabilidade por nossa situação angustiante. As lições 196 e 198, que devemos discutir depois, elaboram esse ponto essencial como seus títulos sugerem. Só posso crucificar a mim mesmo. O que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Só a minha condenação me fere. Jesus, contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. Comentário: somos lembrados aqui de que o perdão é um pensamento real e da mente certa que reflete o pensamento real de amor em nossa mente crística. Jesus, o medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando a mente à consciência de Deus. Comentário: a mente certa, ou o perdão, desfaz a mente errada de medo e ódio. Quando a mente certa desfaz a mente errada, ambas desaparecem e tudo o que resta é a consciência de Deus. Mais uma vez, nós precisamos nos lembrar que um curso em milagres não ensina a verdade, mas o desfazer das barreiras ilusórias à verdade. Um processo que permite que a memória de Deus cintile em nossas mentes adormecidas, despertando-nos finalmente do mundo de pesadelo, de culpa e medo do ego. Jesus, por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem.
Comentário. A salvação, portanto, tem um significado diferente no curso em milagres. Ao invés de ser o plano de Deus para nos salvar da nossa própria pecaminosidade muito real, agora se torna a correção de perdão do Espírito Santo para a nossa crença na pecaminosidade. É a simples mudança da mente, da ilusão da separação, para a verdade da expiação. Jesus, os exercícios de hoje requerem pelo menos 3 períodos de prática de 5 minutos completos, e o maior número possível de períodos mais curtos. Começa os períodos mais longos repetindo a ideia de hoje para ti mesmo como de costume. Fecha os olhos e, ao fazê-lo, passa 1 ou 2 minutos examinando a tua mente à procura daqueles que não perdoaste. Não importa o quanto não os tenha perdoado, ou os perdoaste inteiramente, ou não os perdoaste em absoluto. Comentário. Essa é uma expressão dentro do sonho, da ideia de tudo ou nada, o que antes descrevemos como o nível 1. Em nossa experiência, não perdoamos totalmente. Perdoamos um pouco aqui, um pouco ali. Perdoamos essa pessoa, mas não aquela. Essa passagem está nos dizendo, no entanto, que se essa for nossa prática de perdão, não terminamos ainda. O perdão tem que ser total, de outra forma não é real. Essa ideia de tudo ou nada tem uma expressão similar na seguinte afirmação sobre o próprio curso em milagres. Entre aspas, irás acreditar nesse curso inteiramente ou não acreditarás de forma alguma. Fecha aspas. Jesus diz, se estás fazendo bem os exercícios, não deves ter nenhuma dificuldade em achar um número de pessoas que não tenhas perdoado. A regra segura é que qualquer pessoa de quem não gostes é um sujeito adequado. Menciona cada um pelo nome e diz: Deus é o amor no qual eu te perdoo. E o nome da pessoa. Comentário. Esse é o primeiro de vários exercícios nos quais Jesus nos pede para identificarmos aquelas pessoas que escolhemos não perdoar. Ele nos assegura que não deveremos ter problemas em identificar esses objetos de ódio especial. Depois, vamos ser gentilmente instruídos a expandirmos essa categoria para incluir aqueles que acreditamos amar. Um ensinamento importante no texto é o de que o amor especial e o ódio especial são o mesmo, sendo diferentes apenas nas formas do mesmo conteúdo básico de separação. Portanto, precisamos perdoar a todos, uma vez que todos, amigos ou inimigos, são percebidos como separados de nós. Jesus, o propósito da primeira fase dos períodos de prática de hoje é o de colocar-te em posição de perdoar a ti mesmo. Comentário. Perdoar a ti mesmo é sobre o que é esse curso todo. Penso que estou perdoando alguém fora de mim, mas estou realmente perdoando a mim mesmo. Mais uma vez, desnecessário dizer, esse pensamento é o tema central do curso em milagres. Ele reflete a dinâmica da projeção na qual buscamos colocar nos outros a culpa que não podemos aceitar em nós mesmos. Uma vez tendo projetado a culpa, não temos mais consciência da sua presença contínua em nossas mentes, a qual, para todos os propósitos e intenções, foi esquecida, sob a concha dupla de esquecimento. A crença
na culpa em nós mesmos, mente, e nos outros, corpo. Só reconhecendo nossa falta de perdão a outra pessoa, podemos ser levados à falta de perdão em nós mesmos e, além disso, à expiação que nos liga de volta ao amor que nunca realmente deixamos. As próximas poucas linhas apresentam afirmações variadas como sugestões para nossa prática do dia. Elas, incidentalmente, não deveriam ser vistas como afirmações da mesma forma que na prática de muitos estudantes da nova era. Com isso, quero dizer que as afirmações como essas não deveriam ser usadas para encobrir o sistema de pensamento de negatividade e ódio do ego, mas, ao invés disso, deveriam ser entendidas como símbolos da presença de correção da mente certa para a qual trazemos os pensamentos do ego. Jesus diz: depois de teres aplicado a ideia a todos aqueles que tenham vindo à tua mente, dize a ti mesmo: Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Em seguida, dedica o resto do período de prática, acrescentando ideias correlatas, tais como: Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo. Deus é o amor no qual sou abençoado. A forma da aplicação pode variar consideravelmente, mas a ideia central não deve ser perdida de vista. Poderias dizer, por exemplo: eu não posso ser culpado, pois sou um filho de Deus. Eu já fui perdoado. Nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Não há necessidade de atacar, porque o amor me perdoou. Porém, o período de prática deve terminar com a repetição da ideia de hoje em sua forma original. Comentário. Se fizermos esses exercícios de forma apropriada, vamos ser cada vez mais capazes de perceber os pensamentos de separação e especialismo do nosso ego e levá-los rapidamente ao amor que abraça a filiação como uma, ao mesmo tempo em que desfaz nossos pensamentos de culpa, medo e ataque. Isso é reiterado no parágrafo final da lição, onde Jesus volta à sua ênfase central de usarmos a ideia para o dia, assim como suas variações, sempre que nos sentirmos tentados a escolher o ego ao invés do Espírito Santo. Jesus, os períodos de prática mais curtos podem consistir, seja na repetição da ideia para o dia de hoje em sua forma original, ou em sua forma correlata, como preferires. Certifica-te, porém, de fazer mais aplicações específicas se forem necessárias. Elas serão necessárias a qualquer momento durante o dia, quando vieres a estar ciente de qualquer tipo de reação negativa a qualquer um, esteja ele presente ou não. Nesse evento, dize-lhe silenciosamente: Deus é o amor no qual eu te perdoo. Comentário. Jesus está nos pedindo mais uma vez para estarmos cientes de qualquer tipo de reação negativa, maior ou menor. E então trazer essas reações aos pensamentos sugeridos do dia. Dessa forma, sua luz pode iluminar a escuridão na qual buscamos nos esconder. Esse processo requer grande vigilância e diligência ao buscarmos continuamente praticar o instante santo. Eu me lembro da famosa piada: um nova-iorquino perdido pergunta a alguém como chegar ao Carnegie Hall, o lendário auditório de concertos. A resposta é: praticar, praticar, praticar.
Ken Wapnick.